Olá, semioticistas. Nós tratando dessas relações argumentativas entre o enunciador e o enunciatário, ainda com relação a essa proposição de verdade do discurso, como o enunciador, através de diversos mecanismos, cria essa ilusão de verdade. Nós finalizamos o vídeo anterior dizendo que para negar a verdade de um discurso, essa verdade fortemente elaborada na relação contratual entre o enunciador e o enunciatário, se ofereciam duas possibilidades, né? A primeira, exatamente, ocorre com os discursos que são mal construídos, e por serem mal construídos, eles serão ditos verdadeiros, não, pelo enunciatário que os interpreta. E a outra possibilidade apresenta-se quando um texto ele é inserido, nós vimos quando um texto é inserido no contexto de outros textos. E a partir do confronto, pode-se então recusar a verdade desse discurso, ou seja, pode-se dizê-lo mentiroso e falso. Então, para ilustrar isto, essa questão, nós vamos examinar dois textos sobre a diminuição dos gastos públicos, né? São textos da revista Veja, em 1988. O primeiro diz assim, esse primeiro fragmento diz: na semana passada, o presidente José Sarney anunciou um novo plano para a redução do déficit público e a contenção de gastos. O senhor acredita nisso? E o entrevistado diz: sinceramente, gostaria de acreditar, mas não consigo. O presidente já anunciou até uma reforma administrativa pela TV no ano passado, mas não ocorreu nada. Também pode até ser necessário, mas hoje é desmoralizante. Cada vez mais eu me convenço de que o problema do déficit é o problema do mandato de 5 anos. Em outro momento, se diz: desde que assumiu o governo, há quase 3 anos, o presidente José Sarney assinou 5 decretos para tentar fazer valer uma única ordem. 2 pontos. É proibido contratar funcionário na administração federal. Nenhum dos 5 pegou. Por fim, o presidente José Sarney, o próprio presidente José Sarney, pareceu ser o primeiro a deixar brechas em seus decretos. Na semana passada, enviou mensagem aos ministros admitindo que eles ainda podem contratar. 2 pontos. Até a conclusão da votação da Assembleia Nacional Constituinte, não preencham qualquer cargo, senão dentro da absoluta necessidade administrativa. Bom, vejamos que na entrevista o vice-líder do PMDB emprega o recurso de confrontar com um texto, ou na verdade confrontar um texto com outros, exatamente para dizê-lo mentiroso e recusá-lo. Ao responder que não acredita no discurso do governo de contenção de gastos, ele não se baseia no texto de Sarney, mas em outros tantos textos. Ou seja, o anúncio já anteriormente feito e não cumprido da reforma administrativa, ele recorre à insistência da Ferrovia Norte-Sul, à definição da política pública do governo por um dos líderes do Centrão, os cálculos do déficit, os jornais, etc. Mas ele não se baseia no texto produzido por José Sarney. Ao contrário, ele o confronta. Já na segunda citação, o jornalista ele mostra no próprio texto de Sarney que a intenção de conter os gastos não é verdadeira, pois há sempre margem nos decretos presidenciais para o empreguismo político, né? Então vejamos que esses dois textos recusaram como falso o discurso de Sarney, por meio de procedimentos diferentes. Ou seja, ele é dito falso
pelo Litzcalco, que é o líder do PMDB, no primeiro fragmento, ele é dito falso com base em outros textos, e no segundo fragmento, pelo jornalista, ele é dito falso a partir de incoerências internas. Então, examinado rapidamente o contrato que se estabelece entre enunciador e enunciatário e que permite determinar o estatuto veredictório dos textos, resta, estudar os procedimentos discursivos utilizados na persuasão e na interpretação, ou seja, em outras palavras, devem-se examinar os recursos empregados pelo enunciador para dotar o discurso das marcas de veredicção e para fazer o enunciatário reconhecer tais marcas de veredicção. E o exame das estratégias discursivas tem sido um dos principais objetivos dos estudos semióticos nos últimos anos. A esses esforços devem-se somar os das teorias pragmáticas, os da análise da conversação, que são propostas teóricas que consideram, todas elas, os mecanismos de interação social como fenômenos sistemáticos, cujo conhecimento faz parte das regras que o falante de uma língua domina. Então, as abordagens pragmáticas e conversacionais, porém, têm examinado, por enquanto, aspectos isolados e recortados das estratégias discursivas, em geral na perspectiva da manifestação linguística. A organização subjacente dos procedimentos não foi ainda suficientemente estudada. Então, entre os meios utilizados pelo enunciador para persuadir, arrolam-se os recursos de implicitar ou de explicitar conteúdos, a prática de certos atos linguísticos, os mecanismos de argumentação e de reformulação discursiva, entre outros meios utilizados para o enunciador persuadir o seu enunciatário. E esses procedimentos, eles não vão ser aqui expostos exatamente porque mesmo uma rápida apresentação deles alongaria muito nossa explicação. Então, seria preciso uma incursão, ainda que curta, aos domínios amplos da pragmática e da análise da conversação. Bom, então, para finalizar essa temática, exemplos de textos que utilizam o recurso de implicitar conteúdos vão deixar ao menos entrever a questão tão fascinante das estratégias de persuasão. São textos em que se ouvem diferentes vozes. A propaganda da COBAL, do Ministério da Agricultura, governo de Sarney, ela diz o seguinte: com a COBAL, tudo que sai do campo chega melhor até você. Então, a informação nova é a de que, graças à COBAL, melhoraram as relações entre o produtor e o consumidor, pois se reduziram os efeitos da intermediação especulativa. Então, além da voz que afirma isso e que é assumida pelo enunciador do texto, outra, uma espécie de voz comum, diz implicitamente que tudo que sai do campo chega até você, certo? Então vejam que o slogan, enfim, a propaganda da COBAL, lá do Ministério de Sarney, dizia o seguinte: com a COBAL, tudo que sai do campo chega melhor até você. Então vejam que há uma voz que reduz os efeitos da intermediação especulativa, e que diz que melhoraram as relações entre o produtor e o consumidor, é o que está explícito, mas há uma voz implícita que diz que tudo que sai do campo chega até você.
Então, trata-se de uma espécie de conhecimento compartilhado e pressuposto no texto em exame, ou seja, o agricultor produz e você consome. A relação ela é equilibrada e sem conflitos porque há mercado para a produção agrícola, o agricultor tem para quem vender e há bons produtos a serem consumidos num país em que nada falta. Então, esse conteúdo pressuposto é o fundo comum sobre o qual se assenta o texto e que não pode ser negado sob a pena de interrupção do discurso. Então, o uso dos pressupostos é muito claramente uma das táticas do enunciado para aprisionar o enunciatário num dado universo de valores e para deles persuadi-lo. Uma personagem chamada Tina Turner, em uma entrevista ao falar sobre seus artistas favoritos na música pop, ela diz o seguinte: eu gosto de Madonna. Não tanto de sua voz ou de suas músicas, mas de seu visual explosivo, de sua força de vontade, de ser uma estrela a qualquer custo. Ela quer ser maior que todo mundo. Vejamos que nesse pequeno fragmento textual, dois diferentes recursos para implicitar conteúdo são empregados no texto: os pressupostos e os subentendidos. Onde estão os conteúdos pressupostos? Exatamente quando se pressupõe que Madonna faz qualquer coisa para atingir o estrelato e que ela não é a maior de todas, apenas quer ser. Então, ao enfatizar o visual explosivo e a força de vontade de Madonna, a entrevistada, a personagem Tina, que enuncia isto, ela deixa também subentendido que não tem em grande conta a voz ou as músicas da rival Madonna, né? Então, esse efeito de sentido ele é reforçado por um trecho anterior da entrevista em que a entrevistada, Tina Turner, ela critica o rock inglês. Ela diz o seguinte: o mais importante não é a música, mas a moda e o visual usados pelos músicos. Então vejam que a crítica implícita à Madonna expõe a grande astúcia do subentendido, qual seja a de fazer o enunciatário entender aquilo que o enunciador pretende dizer, mas que por razões, em geral, sociais, não deve dizer. Então, Tina Turner ela sempre poderá afirmar que só elogiou Madonna, certo? Então, várias vozes foram ouvidas nesse texto, né? A voz de que afirma gostar de Madonna, que é o que ela diz bem no início do fragmento, eu gosto de Madonna. A voz que diz que ela faz qualquer coisa para ser estrela. A voz que assegura que Madonna não canta nada e deve a fama, antes de tudo, ao seu visual explosivo. Então vejam como são várias vozes presentes no discurso, né? Então, gente, aqui nós apresentamos uma visão de conjunto de como a semiótica ela concebe a organização sintática do discurso. Nós ressaltamos, sobretudo, os laços estreitos que vigem entre procedimentos sintáticos e efeitos de sentido, e cuja análise tem sido, como disse, objeto de estudos semióticos. A partir dos próximos vídeos, nós iniciaremos uma análise da semântica discursiva. Lembrar que nesses últimos, não sei exatamente a quantidade, mas diria entre esses últimos 7 ou 8 vídeos, nós estamos tratando da sintaxe discursiva. A partir dos próximos vídeos, nós iniciaremos a nossa análise da semântica discursiva.